Olá, amigos do Atual TV Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras, meu estimado amigo Paulinho Stefani, que é professor de Educação Física e secretário de Esportes do município de Pato Branco. Aguardem só um minutinho que já retornamos. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, terceiro andar, em frente à Prefeitura Municipal. Tudo bem contigo, Paulinho Stefani? Tudo jóia, Fábio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Que bom. Paulinho Stefani, me conta um pouco da sua história, da sua trajetória profissional aqui no nosso município e em outros lugares que você sempre bem nos representou. Então, na verdade, eu sou professor de Educação Física, né? Procurei esse caminho até pela minha formação. Sempre fui atleta de futsal, atleta de futebol, tive passagem em clubes, né? Tive a oportunidade de ser campeão da chave ouro de futsal como atleta. Então, assim, sempre vivenciando o esporte, né? Certo. Com o apoio da minha família, apoio dos meus pais. Então, eu procurei realmente dar sequência nessa linha de vida, que é o esporte, que está na veia, corre no sangue. Então, a gente falou, não, meus pais nunca queriam, meu pai sempre com fazendas e coisas. Então, eu falei, não, pai, eu vou pro esporte. Até iniciei uma faculdade de informática contra a minha vontade, daí cancelei, falei, não é o que eu quero. Certo. Fiz vestibular escondido na PUC, passei e dei sequência aí nessa caminhada do esporte, é uma coisa que eu gosto. Me formei na PUC em Curitiba, né? Certo. Então sempre daí trabalhando na área. Eu trabalhei durante anos com o Fernando Gomes, que hoje trabalha na Transamérica, lá em Curitiba. Ele tinha na época o programa na CNT, como é que era o nome? Mesa Redonda. Sim, sim. E ele montou uma escola de futebol, no qual eu era professor. Ele, com sociedade, ele era sócio do Barcímio Sicupira, antigo jogador do Atlético Paranaense, e do Caio Júnior. Certo. Então o Caio Júnior já tinha uma amizade de Cascavel, nossa terra natal e tal. E eu era professor da escolinha ali, fazendo faculdade, jogando, fazendo faculdade e trabalhando também, né? Aquela época de acadêmico, tudo era 10. Tudo é 10. E aí peguei a coordenação da escola de futebol, comecei a organizar eventos para a Rádio Banda B, eventos enormes de futebol e grama sintética, já na época, né, Curitiba. E a vida foi indo, a faculdade se concluindo e os caminhos se abrindo. E namorando também minha esposa, que comecei a namorar com ela no ano de 2000. Ela é de Pato Branco, né, de família aqui de Pato Branco, e então desde então com ela. E chegou um momento que vamos fazer? Eu tive a ideia e falei, não, então já como eu joguei pelo interior, tenho contato, tenho Cascavel, vou embora para Cascavel. Para jogar no Cascavel, eu jogava no Cascavel, ficava mais perto de Pato Branco, mas aí foi o maior erro que eu fiz, né, Fábio? Certo. Deveria ter vindo já para cá. Devia ter vindo direto para cá. Porque o que aconteceu? Quando eu fui para Cascavel,
eu estava jogando futsal e daí eu trabalhava na Eucatur com a TV Tarobá, com eventos e coisas. Então, além de jogar que a Chave Ouro toma o final de semana... E era profissional, né? Profissional, treinava 2 períodos, tudo, né? Daí era o comercial, o clube, né? Que era o treinador, era o Cafu, na época. Então, assim, era uma demanda muito grande de serviço, que quando não tinha jogo da Chave Ouro, era serviço, né? Eu via muito menos a minha namorada na época do que eu estava em Curitiba. Certo. Aí foi indo, chegou o momento da decisão final, eu tenho que ir embora para Pato Branco, né? E profissionalmente eu estava num estágio legal já de trabalho, né? Estava pagando de certa forma mais do que o próprio futsal. Certo. Aí você vai deixando de lado o esporte. Eu também nunca fui lá aquele atleta o imprescindível. Eu era um bom jogador, mas não era mais do que isso, né? Tem um currículo que eu posso dizer com orgulho que é um currículo muito bom como atleta. E foi optando pelo trabalho e deixando de lado o futsal. E optei em vir para cá. Daí vim para cá, tal, o que vou fazer, né? Difícil, a educação física, até nós vamos falar sobre isso, mas é uma área bem complicada para você achar um nicho realmente que te dê um ganho financeiro bom. Certo. E que te satisfaça profissionalmente, né? Então, o profissional de educação física tem isso. Ele tem uma gama muito grande de opções de trabalho, porém, é difícil você... Tudo é longo prazo, né? E acertar, porque o cara fazer uma coisa contra gosto também, né? Então, aí eu terceirizei na época Pato Água ali, da Darlene. Eu acho que foi uma experiência muito válida, um aprendizado muito grande. E a dificuldade do inverno, né? Ali eu percebi até... Eu cheguei para Darlene, abri o jogo da Darlene, não dá, não quero mais, não é para mim isso aqui. Certo. Né? Abri mão da Pato Água e tal. E em paralelo eu estava com a academia do Mater Dei. Então a academia do Mater Dei era uma academia onde dava-se um prejuízo mensal, né? E até a minha sogra ali, a proprietária, daí ela queria dar uma solução para aquilo. Eu falei, não, eu topo então tocar a academia aí. E foi, ela deu um empurrão ali, arrumamos tal, acertamos o negócio ali, comecei a tocar a academia. E até hoje a academia é minha, hoje está terceirizado com o Paulo Ferronato. Certo. Então foi a forma que eu cheguei em Pato Branco. E a partir daí muitas coisas aconteceram, me tiraram daqui umas 2 vezes para ir trabalhar fora. Certo, mas essa de trabalhar fora, você trabalhou no Atlético Paranaense, né? Aí antes disso até, Fábio, o que aconteceu? Eu estava aqui estabilizado já, né? Casei, noivei, casei, todo o procedimento normal. Aí uma empresa de futebol chamada LA Sports, que é do Luiz Alberto Martins Oliveira. Eles têm até fazenda aqui em Cleveland, né? O pai dele foi político, conhecido. Sim. E ele me chamou, não, Paulinho, você tem que vir, tal. Eu, tá bom, vamos lá. Daí eu encarei, né? Trabalhar com futebol. Né? E na Conhece, época, ele fazia gestão no Paraná Clube, do clube, né? Ele tem o hábito de montar as equipes, né? Então ele pega lá o clube, ele toma conta, digamos, da parte do futebol, contratações e tal. Não se mete na parte técnica do treinador, porém ele faz o esqueleto da forma que ele vê futebol. E nós pensávamos, de certa forma, igual, assim, não, vamos encarar então. Aí eu entrei com ele no projeto do Paraná, com base profissional. Aí isso expandiu-se para o Avaí, até nunca esqueço, nós chegamos no ano de 2007 no Avaí. E ele, na entrevista dele, não, nós vamos subir esse time, não sei o que, tal, ano que vem o Avaí está na primeira divisão. E era um fato, assim, meio que utópico, de certa forma, sabe? O Avaí não tinha jogadores próprios, eram todos jogadores com contrato por temporada. Então terminava o Catarinense e não tinha mais nada no clube, sabe? O Avaí estava quebrado, assim. Ele chegou, o presidente Zunino, um cara fantástico do Avaí. O trabalho foi, e ele realmente... Conseguiu, lógico, a gente tem uma parcela aí também de êxito, né? Mas ele é um cara que eu admirei, o trabalho fantástico que ele realizou. E subiu o clube para primeira divisão. Então a gente acompanhou muito aquele Avaí naquela época, no auge lá. Então a gente vivenciou muito a ressacada lá, da base ao profissional. Aí chegou um momento também que há um desgaste natural, acho que mais ou menos 3 anos depois, ali, 2009. Uns 3 anos depois, daí eu... Aquela coisa, muita viagem, longe de família, de casa. Falei, não, vou dar um tempo, né? Vou dar uma segurada. Passei daí no concurso do Sesc aqui. Certo. Eu sempre trabalhei bastante com eventos, né? Desde que eu citei lá em Curitiba, Cascavel e tal. O Sesc é uma coisa que você tem bastante ação sistemática, porém, mas você tem bastante evento que você realiza. Então é
muito prazeroso, muito bom trabalhar no Sesc, uma empresa consolidada financeiramente. O Neri Schneider, pessoa fantástica, o gerente do Sesc, aprendizado enorme, né? Então eu fiquei no Sesc por mais uns 3 anos ali, e aí tô eu quieto lá, concurso feito, passei bonitinho. Aí minha esposa, quando ela soube que eu ia embora, falei, Vanessa, tô indo embora. Tô indo para Curitiba. Tô indo para Curitiba. Daí ela, mas como assim? Não acreditou? Não, você não vai. Pra quê? Você tá no SESC, fica quieto, não arrisca. E eu, aquela coisa, né, do sonho profissional. E pegar uma grande equipe. E na época até eu tive o convite de ser coordenador da base do Avaí. E por questões pessoais, assim, eu falei, não, até financeiramente não valia a pena. Eu falei, não, como é que minha esposa vou tirar de Pato Branco? Não vou tirar. Sim. E Florianópolis é difícil de logística, ainda que agora Chapecó, Florianópolis, você tem essa linha agora de voo que é tranquilo, né? Aí e o Atlético me chamou para ser coordenador de categoria de base em Curitiba. E a esposa não querendo, um filho pequeno, 2 anos. Daí conversamos, levei ela lá no clube. Quando ela viu aquela imensidão que... E hoje a imensidão que também... Para quem gosta de futebol, eu acho que nós moramos numa região aqui que tem muito Grêmio e Inter, né? Sim. Então, mas para quem gosta de futebol e tem a oportunidade de ir a Curitiba e conhecer o centro de treinamento do Atlético, ali você fala realmente... É profissional mesmo. Profissional. Eu tive o prazer de conhecer do Grêmio, do Inter, mas não chega aos pés do Atlético. É algo fantástico, assim, né? Lógico, tem outros clubes também aí que estão com CTs de ponta, o próprio Cruzeiro, São Paulo, o Atlético Mineiro, São Paulo, são clubes que estão, né, realmente num patamar acima. E você ter o convite para ser o coordenador dessa categoria de base, falei, não, eu vou encarar. Encarou e aí... Fui e tal, fiquei 2 anos lá no clube. E aí, infelizmente, o processo, né, lá, o aprendizado também fantástico. Aí tem o Dr. Mário Celso, né, o Petralha. Eu queria o gestor como gestor de futebol em qualquer clube, né? Mas ele como pessoa é uma pessoa difícil de lidar. Eu, particularmente, o meu contato com ele era mínimo, que acima de mim eu tinha um diretor, chamado Rafael Biazetto. Esse diretor e ele que eram à frente, né? Eu ficava só direto com os atletas, com comissão técnica e tal, e o Rafael que fazia ponta com o Petralha. E os dois se pegaram. E aí acabou sobrando para ti. Não, e aí para mim não. Foi mandado embora 22 pessoas mais ou menos. Todas as pessoas que eram ligadas pro Rafael foram mandadas embora. E eu, o braço direito do Rafael... Foi junto. Ainda eu fiquei 2 meses lá, depois da saída do Rafael, sabe? Mas então, Paulinho, agora vendo toda a sua trajetória, como é que você está vendo a Copa do Mundo, o Atlético, nessa situação envolvendo inclusive o Petralha, com tantos questionamentos da mídia sobre a condução, da construção, né, das reformas do próprio Atlético. Você que participou e conheceu efetivamente lá aquele estádio e conduziu, fez parte, né, de todo esse projeto, essa história. Como é que você está vendo tudo isso? Copa do Mundo e esse cenário que nós estamos tendo pela frente aí? Eu tive o prazer de estar nessa época do início do projeto ali, né? Fiquei até final de 2012, se não estou enganado lá, né? Então foi 11, 12, cheio ali os 2 meses, né? 2 anos. E então eu vivenciei esse início aí de obras e tal. O Petralha, ele deu uma tacada de mestre, né? Eu acho que se você pegar o histórico aí, o que ele fez naquela visita do secretário da FIFA, lá, o Jerome Valk, em Curitiba, que ele chamou, veio o governo do estado, veio a prefeitura de Curitiba, o secretário da FIFA, ele simplesmente falou, eu tô aqui, eu quero que vocês achem uma solução, eu preciso de dinheiro. Então ele deu uma tacada de mestre, vai ter uma contrapartida para pagar, deixou alguma coisa penhorada, mas é o que eu falo, ele enquanto gestor de futebol, enquanto nós pensamos num patamar normal, ele está lá na frente, ele é muito inteligente para isso. Eu acho que o que ele fez ali, eu ainda não tive a oportunidade de ir na Arena Pronta, que teve esse jogo agora recente aí da inauguração, mas eu acho que para o estado do Paraná também é algo fantástico. Certo. Mas e a Copa do Mundo? A Copa eu acho que é um assunto amplo, eu acho, a gente até fala, né, quando foi falar na Copa do Brasil, nós enquanto amantes do esporte, do futebol e tal, pô, fantástico, nós vamos ter a oportunidade de ver a Copa do Mundo aqui. Certo. Só que se a gente partir para um lado mais social, um lado de realidade
dentro do nosso econômica, país, principalmente econômica, educação, saúde e tal, a gente entra por esse fato, a gente vai se assustar e a gente vai perceber. E sabe o que é o pior de tudo? A gente teve uma experiência recente de Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Sim. Que foi gasto uma fortuna lá. E está tudo abandonado. Está tudo abandonado. O prédio que foi feito, o dormitório, né, a Vila Olímpica. Sim. Lá, dos Jogos Pan-Americanos, as paredes desmancham, a areia. Foram feitos de material de péssima qualidade. Então a Copa do Mundo não vai ser diferente. Então você pega o estádio de Brasília, se eu não estou equivocado, foi gasto 1 bilhão e 800 milhões, uma coisa assim, os números absurdos. Estrondosos, né? Então assim, infelizmente nós vivemos num país de cultura política, onde as pessoas fazem o quê? Igual o Dr. Mário fez em Curitiba, tudo se deixa para a última hora, porque você vai conseguir superfaturar a obra, a rentabilidade de A, B ou C, ou de empreiteiros, enfim, das pessoas envolvidas, vai ser maior na última hora, porque a licitação ela anda mais rápido, a dispensa ela existe e assim vai. Então a parte econômica aí, eu acho que se o cidadão tivesse o poder de voto ou discernimento de poder ter o veto da Copa, sim, seria o ideal. A gente está falando em números astronômicos. Paulinho, a questão agora, saindo desse mérito Copa do Mundo, entrando no esporte. Como é que você está vendo o esporte no estado do Paraná? Eu acho que nós estamos num momento único para o estado do Paraná. Certo. Infelizmente, na nossa região, ela é prejudicada a nível, digamos, de esporte e muitas outras áreas a nível de estado. A gente sempre está atrás de eixos como a região oeste, Cascavel, Foz, como a região norte, Londrina, Maringá. Nós ficamos num segundo plano ainda, a nossa região. Porém, devido a ter vindo de uma região, como eu estava em Curitiba e vivenciando muito a região oeste, por questões familiares também, o que foi feito, o secretário de Estado, Evandro Rogério Roman, o ex-árbitro, o que ele fez enquanto secretário foi algo diferenciado em termos de secretarias a nível de Brasil. Certo. Ele conseguiu dar uma cara, ele conseguiu profissionalizar, ele conseguiu realizar muitas ações que não era vista no Estado. Porém, faltou talvez isso, ele vai cair em pessoal, ele vai cair em recurso, ele vai cair em orçamento, que conseguisse fazer com que entrasse em todo o Estado. Vou dar um exemplo, por exemplo. Tem um programa do governo do Estado chamado Talento Olímpico do Paraná, é o TOP. É o maior programa de bolsa, auxílio para atletas a nível de Brasil. Entendeu? Ele passa São Paulo hoje. Temos de auxílio para atletas amadores, né, de diversas modalidades. E é o governo do Estado, com apoio da Copel, da Renault, uma série de empresas que, através do Evandro Roman, quem consegue é o Evandro Roman, né? Ele tem essa porta aberta, aí, digamos assim, em muitas empresas. E esse projeto é fantástico. Fora isso, tem Paraná Saudável, tem, ele está construindo agora em Cascavel um centro de excelência de atletismo que é fantástico. Então, assim, para nós que somos do esporte, por mais que eu tenha uma relação próxima de amizade, tento trazer muita coisa. Infelizmente, nós tivemos muito azar na minha vinda para cá, que teve a crise no governo do estado do Paraná. Porque tinha muita coisa boa para acontecer. Uma coisa que eu tenho sentido é isso aqui. Entendeu? Por parte do Estado, a gente está vendo um empenho grande por parte do município. Através de vocês lá da Secretaria, então, né? O esporte nós perdemos muito com essa, porque o que acontece? Quando veio a crise do governo, eu nem vou entrar nessa parte aí, porque política a gente deixamos fora. Mas houve um boicote, digamos, do governo por necessidade, né? A prioridade ficou educação, segurança e saúde, não tem como fugir. E o esporte acabou o quê? O orçamento cortado. Então eu tinha um acordo com o Evandro e infelizmente algumas coisas não aconteceram como o previsto. Mas não é por isso que eu vou vir aqui e vou falar mal do cara. Claro, justamente. Não, muito pelo contrário. O que ele fez para o esporte do Paraná é um marco, é uma coisa que espero eu que a sucessão dele agora ou não, né, seja dado continuidade. Acho que nós não podemos perder isso que foi realizado. Correto. Paulinho, eu gostaria de saber de ti, e a gente sempre falando de esportes, a gente tem visto que está mudando a mentalidade das pessoas, dos dirigentes, da própria sociedade, das escolas, da sociedade como um todo, de que o esporte tem que se fazer presente no dia a dia
das crianças, dos jovens, dos adultos. Como é que você está vendo como sendo secretário de esportes aqui em Pato Branco, nesse novo momento que a gente está vivenciando? Esse despertar para a educação física. Eu acho que tem que despertar mais, viu, Fábio? A gente vem de uma geração que a gente era muito mais ativo do que os jovens de hoje. Se a gente pensar, né, no quintal da tua casa, ou você pensar nas brincadeiras de rua, nos teus vizinhos, as brincadeiras giravam em torno do esporte. Justamente. Seja ela do futebol com os tijolos na rua, seja ela de armar um barbante e você fazer um vôlei, seja ela de você subir em muro, subir em árvore, seja ela do carrinho de rolimã. Justamente. Então hoje eu acho que a nossa juventude ela tem eu acho que foi um benefício enorme, a internet foi um benefício gigantesco, mas eu acho que a educação tem que partir de casa. Justamente. Eu acho que a liberdade que os pais às vezes dão, de certa forma, o videogame, a internet, eu acho que é aquela coisa do impor horário. Um controle, né? Eu vejo as escolas, não generalizo entre A, B ou C, município, estado, particular, mas em geral, nós tivemos um problema, inclusive, de retirar uma aula de educação física dos profissionais de educação física para fazer com que os alunos tenham mais aula de matemática ou português porque eles estavam rendendo abaixo. Quem que paga por isso? A educação física. Então eu acho que nós estamos andando em alguns casos no caminho contrário. Certo. Então a minha colocação enquanto profissional e até amante do esporte, gestor do esporte, é que eu acho que a educação tem que partir de casa. Ó, filho, o limite é esse. Escola, vocês vão ter que ter X horas semanais de atividade física. Perder uma hora de educação física, vamos tentar compor o governo do estado aqui em hora de treinamento. Está sendo feito isso, porém ainda falta. Certo. Sabe? Então assim, nós aqui percebemos muito essa carência, porque o que eu tenho feito? A gente trabalha muito em conjunto com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é uma parceira enorme nossa e a gente sempre foi, digamos, o filho da educação porque sempre estava junto. Justamente. Então esse ano nós estamos tendo, ano passado, metade do ano que vem, e esse ano, né? É uma vida própria. E a percepção é essa, ainda está distante a questão da educação física. Eu acho Tá certo. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Estamos de volta com o nosso programa Sem Fronteiras e hoje a entrevista é com o professor de Educação Física e secretário de Esportes aqui em Pato Branco, Paulinho Stefani. Paulinho, agora entrando no mérito de Pato Branco efetivamente. Me conta um pouco dos projetos que vocês vêm realizando, das ideias novas, o que está acontecendo em Pato Branco em termos de esporte, as novidades que nós estamos tendo aí e já colocando em evidência das boas caminhadas, das corridas, das coisas novas que estão acontecendo na nossa cidade. Então, Fábio, na verdade, quando a gente assumiu aqui, é um aprendizado para todos, eu acho que a gente está somando forças. A pouca experiência que eu tenho, que eu acredito que é uma experiência boa dentro da minha área, a gente tentou colocar dentro do plano de governo do prefeito Agostinho Zucchi. Eu não canso de falar porque se não fosse pelo prefeito, muitas coisas não estariam acontecendo. Então, ele tem dado apoio 100% ao esporte, ele é um apaixonado pelo esporte. Certo. Então, nós partimos do quê? Fomos fazer um diagnóstico do que nós temos.
Nós pegamos antes da gente uma pessoa que eu respeito, uma índole sem tamanho, um perfil de um profissional, que é o professor Chico, né? Por questões pessoais ele não deu continuidade, mas muitas das coisas que ele mesmo estava pensando em fazer, a gente deu a sequência. Ótimo. Exemplo, até eu brinquei com ele, esses dias estava na FADEP com ele, eu brinquei. A gente criou um projeto, eu já tinha essa ideia, porém quando eu vi o modelo dele, o modelo dele é melhor até que o meu, vamos nesse modelo. Claro. Era a questão de dividir a cidade em 4 regiões para atender a nível social. Os trabalhos sociais, né, que a gente tem que fazer, um pedido mais do que especial do prefeito Agostinho Zucco, que é atender aos bairros, oportunizar. Então nós criamos já hoje o CEDEL, que a gente chama, é o Centro de Desenvolvimento Esportivo e de Lazer, lá na região sul, certo, lá no Céu das Artes e do Esporte, que hoje está tocando o professor Natan, ele toca lá. Ótimo. Zona Sul. Zona Sul. Extremamente importante Zona Sul. Então uma região extremamente carente, uma região e ao mesmo tempo carente e rica, porque é impressionante hoje como está funcionando aquilo lá. Então nós temos diversas atividades do esporte acontecendo lá, desde o futebol, desde o futsal, desde a ginástica, ginástica rítmica, de capoeira, de taekwondo, skate, né? Então entra um monte de atividade que a gente está atendendo. E que bom que é o Natan Bertol lá, meu amigo, grande parceiro, companheiro. Ele nos ajuda muito lá, está sobrecarregado também, porque entra as ações da cultura, entra as ações da educação, da assistência, né? Então ele está fazendo um trabalho fantástico lá e a gente tem dado todo esse suporte para ele. O professor Oswaldo Massafera daí coordena o CEDEL esse para nós, né? Em geral ele faz uma coordenação geral e também coordena daí o bairro Planalto. Certo. Então no polo do Planalto, no bosque, no campo, aí a gente também realiza ações dentro desse projeto com o mesmo cunho, social. Então a gente tem o apoio do SESI através do Projeto Atleta do Futuro, a gente tem apoio do SESC, que vai ter agora o Aprender e Jogar, que é outro programa que a gente está em conversação para entrar, né? Então a gente tem, por exemplo, o Oswaldo, ele tem uma vivência muito grande nos bairros. Então a gente fez o quê? A gente não deixou somente dentro do polo do Planalto, a gente não deixou somente dentro do Céu das Artes. A gente está com atividade no São João, a gente está com atividade no Bela Vista, a gente está com atividade no Alto da Glória. Entendeu? Então assim, a gente disseminou, a gente tirou somente do Planalto e atende a região especificamente. Está atendendo um universo maior de jovens. Então isso no trabalho social. Então aí viemos para o lado aqui do Anchieta, onde a gente tem o outro polo que a gente vai implantar agora para o segundo semestre no Anchieta, e daí o outro polo é no do Olivar Avarde, aqui no Complexo do Patão. Certo. Então a gente fecha os 4 grupos que atendem todos os bairros do município com as ações. E já mesmo não tendo ainda o do Anchieta, a gente já retomou o projeto do atletismo, que eu acho que Pato Branco teve uma história linda no atletismo. No início, muito bom. O professor Pulga fez uma história lá. Com certeza. Chamei o Pulga, falei, Pulga, você é o cara para fazer esse atletismo acontecer. Vamos voltar com o projeto e você encabeçar e vamos fazer um projeto realmente que Pato Branco consiga levar os nossos jovens atletas a representar o município lá no futuro. E utilizar aquela pista de atletismo fantástica daquela. Que o Alcini trouxe na época dos Estados Unidos, inclusive. Daí veio, tá ali a pista, não é utilizar. Então assim, o Pulga já retomou. Ano passado o que a gente fez? A gente percorreu todas as escolas captando atletas potenciais. Fizemos Operação Formiguinha. Tem condição, dá, tá. 150 atletas a gente conseguiu. Que beleza. Dos 150, Fábio, a gente sabe, por questões de deslocamento, mas que seja 50. Horários, nós estamos trabalhando em torno de 80 a 100 atletas ali. Nós damos o transporte, o atleta busca o transporte, leva lá, faz a aula, devolvemos a criança. Então o atletismo está acontecendo. O projeto GR, ginástica rítmica, está acontecendo em parceria com a FADEP, um projeto bacana, fantástico. Hoje a ginástica rítmica, a gente consegue atender em torno de 450 crianças aqui no município. Olha só, espetáculo. Então já está também acontecendo. Aí entra uma série de outros projetos que estão ainda por acontecer por questões também. Agora o prefeito já autorizou a contratação de terceirizado, né, que a gente vai conseguir fazer. Então a gente vai ter o projeto de tênis de campo, a gente vai ter o projeto de handebol, a gente está iniciando agora já, mesmo sem a terceirizado. Mesma ideia do atletismo, projeto Formiguinha. Nós tivemos a história do Hilário Visotto aqui, que conseguiu também títulos para o município. Com certeza. Nota 10.
entendeu? Grande Hilário. Então a gente fez, agora a gente vai estar com o Satiro, o Paulinho e ele. O objetivo qual que é? Não é o adulto agora, porque o adulto, que não existe um time, mas ele ficou muito tempo, digamos, adormecido. Nós não queremos fazer com que o adulto vire campeão brasileiro. Nós não vamos conseguir. Nós queremos que eles participem. Só que daqui, na escolinha, o que a gente quer? Vamos trabalhar esses meninos, vamos dar condição. Vamos dar suporte para esses atletas terem condição de treinamento. E amanhã depois, se nós vamos conseguir uma equipe de ponta ou não... Mas pode surgir atletas que podem ir para uma seleção. Exatamente. Né? E além disso, é aquela coisa... que surjam os atletas que na época da faculdade eles optem em fazer educação física para que a gente tenha um novo profissional de handebol na sucessão. Eu sou passageiro, os profissionais são passageiros e a gente tem que fazer com que o esporte não adormeça como aconteceu aqui. Uma outra questão agora, falando das corridas e das caminhadas. Dias atrás eu vi na televisão corrida de orientação, outra corrida... É tipo uma maratona que vocês fizeram aqui na cidade também. Isso. Né? E tá para sair outra corrida daqui uns dias também, corrida urbana, não sei como é que se chamam os nomes. E nós vamos fazer a nossa caminhada, aquela ecológica novamente. Isso. Então, né? assim, a gente tem que trabalhar bastante com parceiros. Certo. No caso, quando eu vi você também fazendo esse trabalho fantástico de caminhada, eu já na hora... Os Ecoducks. Já deu aquela curtida no Facebook, foi fantástico, né? Daí já... entramos numa conversa, eu acho que nós temos que apoiar todas as ações do esporte no município. Sim. Então, a gente na hora já teve esse entendimento, a prefeitura já entrou de apoio na caminhada e nós vamos realizar em conjunto, né? Certo, com certeza. Dia 6 agora, né? Dia 6, domingo. Então até convidar quem gosta de uma caminhada mais longa. Só que se prepare, hein, que os pés... É longa. É longa. 25 quilômetros. Mas é bacana. Então também a prefeitura vai estar dando esse apoio. E dia 11 de maio, a gente vai criar a corrida de rua do município de Pato Branco. Corrida de rua. Então vai ser o quê? A gente tem, eu acho que o modelo, a gente tem que ter humildade em falar o que dá certo tem que ser copiado, né? Justo. Então, assim, eu tenho a experiência de trabalhado no SESC, né? E Neri Schneider, já elogiei, falo, trabalhei anos com ele ali, foi um aprendizado enorme. Então, a corrida do SESC dá certinho no município, pegou, a população gosta, né? Tem no segundo semestre uma corrida de rua em Pato Branco, não tem? Tá faltando num primeiro semestre. Vamos fazer, já na hora, a Corpato chamamos, a Unimed está com a gente. Olha só que beleza. O SESC, ainda não tive a oportunidade de conversar com o Neri, mas quero que eles estejam com a gente. E a gente fazer o quê? Unir forças e realizar a corrida dia 11 de maio. Quantos quilômetros? Então nós vamos ter a opção de 5 quilômetros e de 10 quilômetros. Terminado a corrida, também vamos fazer uma caminhada. Para quem não corre, às vezes a pessoa não tem o hábito de correr, mas tem o hábito de caminhar. Então a caminhada, daí vai sair, a gente está marcando a saída lá no Posto Tigrão, ali na M3, na loja que também está nos apoiando. A gente vai sair de lá, vai até a praça e volta para uma caminhada. A corrida permanece o percurso do SESC, que vai até o viaduto e volta. Então é dia 11 de maio. Né? Certo. Daí, fora isso, Fábio, o que mais? Assim, para o município, o que a gente tem? Nós temos hoje, a gente falou em alguns momentos, a palavra adormecido para as modalidades. Isso não é culpa de A, B ou C. Eu acho que o tempo fez com que o desgaste, a falta talvez de recurso, fizesse que as modalidades dessem realmente uma parada. E o ano passado, quando eu cheguei aqui no município, eu cheguei dia 1º de julho, dia 8, dia 10 de julho, eu fui a Mangueirinha nos Jogos da Juventude, fase regional, e percebi realmente que Pato Branco estava distante do modelo ideal de equipes de rendimento. E a gente teve lá vários profissionais indo trabalhar, de certa forma, por amor ao esporte. Não tinha um apoio, digamos, até por ser uma secretaria nova, ano passado não tinha como ter dado tempo hábil de organizar. Para esse ano a gente se propôs, o prefeito apoiou, então a gente está fazendo uma subvenção para todas as equipes que representam o município em competições oficiais. Jogos da Juventude... Representar a cidade bem. Exatamente. Jogos da Juventude e Jogos Abertos. Então o que a gente faz? São valores simbólicos. Os valores desse ano são valores realmente para dar o impulso inicial. Certo. Gente, está aqui um valor, vocês vão fazer isso, isso e isso. O plano de trabalho vocês apresentam para nós. Nós vamos ter uma ajuda também com material, umas bolas, uns coletes, vamos dar mais o transporte de apoio para vocês, para o esporte acontecer esse ano. Pouco ainda,
confesso que ainda é pouco, porém, muito mais do que para quem não tinha nada. Não tinha nada, já tem alguma coisa, Então, tá certo. assim, é um processo. Esperamos que a gente tenha condição de daqui 3 anos eu estar aqui contigo conversando e a gente está com diversas equipes representando o município. Tá certo. Então a gente só fez o resgate, né, dessas modalidades. Paulinho, agora para finalizar, fiquei sabendo que o estimado amigo vai participar agora em Brasília do Ironman. Como é que é essa história aí? Então, na verdade, tudo na vida para mim chama-se uma coisa, é relacionamento. Certo. Então se eu estou aqui ou se eu fui para o Atlético, eu posso ser um bom profissional, mas uma coisa eu tenho, chama-se relacionamento. Um amigo meu trabalha na Latin Sports em São Paulo e eles vão fazer a prova do Ironman em Foz do Iguaçu. Para quem não sabe, o Ironman ele tem 5 km de natação, 21 km de corrida e 91 km de bicicleta. Só os homens de ferro que conseguem fazer isso. Então não é coisa pequena. Se você se animou muito aí, eu não consigo. Aí ele me chamou porque vai precisar depois para Foz do Iguaçu de 6 coordenadores. Daí falou, Paulinho, você tem interesse e tal? Consegue se organizar aí? Então eu vou a Brasília agora, participo do evento lá para depois também coordenar o Ironman em Foz do Iguaçu. Então uma coisa que eu gosto de fazer, não podia deixar de participar. Então, Paulo, já como a gente já está fazendo essas parcerias, por que não nós trazermos um Ironman para Pato Branco ou um Eco Challenger, né? Tem que largar, você me ajuda a achar o lugar de nadar. E não podemos largar lá no Chopin, no Chopin ou em Renascença, né? Que tem um lago lá. Tem que achar um lugar bacana para lá. Eu acho que eu sempre falo assim, Fábio, não existe nada que não possa ser feito. Claro. Nós temos que escutar, planejar e daí executar. E botar fé. Paulinho, eu gostaria agora das suas considerações finais e nós encerramos o nosso programa. Eu particularmente quero agradecer a oportunidade e dizer que o esporte ele tem muitas coisas ainda por fazer. Nós temos lá as obras, né? Não tive a oportunidade de falar de obras, né? Nós temos o Complexo Frei Gonçalo, que vai ficar fantástico, com a inauguração em breve da nova piscina. Vai ter o Centro de Convivência, Academia da Saúde. Nós vamos reformular aquela pista lá para caminhada, né? Nós vamos ter alguns campos de grama sintética, vamos ter playground de novo na praça, vamos ter playground de novo lá na Fespato, lá no Frei Gonçalo, né? Então, assim, tem muita coisa boa por vir. Isso é então, importante. confie no nosso trabalho aí, que não é fácil você sair do privado e entrar no público, é um aprendizado diário. Sim. Mas eu acho que com a equipe que eu tenho, uma equipe extremamente competente, o apoio do prefeito Agostinho Zucchi é fundamental. Então, e o melhor é ter a imprensa também entendendo e apoiando, isso e aí funciona, né? Então, agradecer. Bom. Muito bom. Eu quero dizer uma coisa, Paulinho, que pessoas como você engrandecem a nossa cidade, trazem coisas positivas, a gente sente que as coisas estão acontecendo, e isso é extremamente importante. E com certeza lá na frente os dividendos, os frutos aparecerão. Então quero agradecer a tua presença no meu programa e dizer que o programa Sem Fronteiras é isso, sempre trazendo pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas com fibra, com vontade, com pensamento positivo e sempre querendo o bem da nossa cidade. Muito obrigado e até semana que vem.